Para fugir dos remédios, muitas pessoas recorrem às plantas medicinais em busca de cura para muitas doenças. Mas elas se enganam quando acreditam que essas ervas não causam efeitos colaterais. Todo mundo sabe que antes de tomar qualquer medicamento, o correto é procurar um médico, mas muita gente ignora essa recomendação. Porém, a automedicação pode causar 3 tipos de reações diferentes no organismo. O efeito colateral, que é em doses terapêuticas, a pessoa vai ter um efeito farmacológico secundário, como sentir sono. Uma reação adversa, que é um efeito não desejável, danoso, mas em doses terapêuticas, preconizadas, do jeito que o médico prescreveu, que consta na bula, por exemplo. E já a reação tóxica é quando o paciente usa de forma inadequada, do jeito que ele acha que deve usar, e aí ele tem um acúmulo desse medicamento no organismo, mais do que o que o organismo consegue eliminar através da urina, por exemplo, e aí você vai ter uma reação mais grave, que é a reação tóxica. O problema da automedicação é uma realidade no país, porém algumas pessoas buscam as plantas medicinais para fugir dos remédios e elas se enganam achando que essas plantas não trazem efeitos colaterais. Nenhum tipo de tratamento deve ser feito sem orientação de profissionais. Atualmente o farmacêutico pode dar receita, né? Então, eu, por exemplo, posso receitar. Não é só o médico que pode receitar. Né? Plantas medicinais, qualquer farmacêutico pode receitar. As plantas medicinais são usadas em várias receitas caseiras para aliviar uma dor, um mal-estar e, na maioria das vezes, elas são preparadas como chá, que é a segunda bebida mais consumida no mundo. Mas é preciso conhecer as propriedades dessas plantas. Um dos maiores problemas nesse tipo de automedicação é confundir o nome das plantas, os benefícios e prejuízos que elas podem causar. Tem muitas plantas falsas e tem que usar aquela planta verdadeira, né? Essa planta verdadeira somente o farmacêutico sabe. Porque tem planta chamada já clinicamente reconhecida, atividade farmacológica, né? Efeito terapêutico, clinicamente conhecidas. E tem planta que o povo usa. Então tem muitas plantas, né? Vamos dizer assim, 80% da planta o povo conhece, porém não tem estudo clínico. 20%, né? Tem estudo clínico. São plantas que realmente vai funcionar. A Ana Paula tem uma pequena horta medicinal em sua casa, mas tudo que é cultivado aqui, ela sabe para o que serve e quais os cuidados deve ter. E quando necessitam, toda a família recorre a essas plantas. Eu acredito que os remédios, eles vão atuar sim, né, naquela patologia, mas ele vai trazer um efeito colateral. Graças a Deus, a minha saúde, eu não preciso recorrer aos medicamentos, né? Mas se no futuro eu precisar, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas hoje, graças a Deus, né, na minha casa aqui, eu, meu marido, a minha filha, a gente não utiliza de nenhuma medicação, né? Sempre quando precisa de alguma coisa, a gente procura ir por essa linha, né, natural. A solução de muitas doenças pode não estar nos remédios vendidos nas farmácias e nem nas plantas medicinais, mas sim em uma alimentação saudável. O assunto agora é segurança. Um corpo de uma mulher de 37 anos foi encontrado com sinais de violência nesta terça-feira em um canteiro de uma avenida na Vila São José, em Taubaté. A polícia investiga o caso. Os 3 primeiros meses deste ano, 250 caminhoneiros já foram multados por desrespeitar a regra de proibição de carga pesada em alguns horários em Jacareí. A lei que determinou rotas para veículos de cargas pesada está agora valendo na cidade desde dezembro do ano passado. O Ministério Público do Estado do Rio solicitou à Justiça a revogação da prisão preventiva de 138 dos 159 presos durante uma festa realizada no dia 7 de abril em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Eles são acusados de integrar a milícia. De acordo com o Ministério Público, não existem provas para a denúncia. Daqui a pouco eu volto com outras notícias da região. Você fica agora com a entrevista especial desta edição. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito delicado.
a relação entre irmãos. Antigamente as famílias eram mais numerosas, eu acho que era até mais difícil, ou não sei qual era a técnica que o pessoal usava. Mas para evitar que a gente fique aqui discutindo o sexo dos anjos, nós trouxemos uma especialista nessa questão, a Tamires Carrasco, psicóloga, está hoje aqui com a gente. Tudo bem, Tamires? Tudo bem. Satisfação muito grande tê-la conosco. Eu que agradeço o convite. Olha, em causa própria eu vou contar aqui uma história. Éramos 3 irmãos, a mais velha já se foi, e vovó que tomava conta, porque mamãe trabalhava fora, né? Naquela época a mulher trabalhar fora era um espanto, né? Ela cuidava da casa, fazia comida, mamãe corria atrás do sustento da família junto com o pai. Então, vovó que tomava conta da garotada. Era uma confusão. Era tênis pendurado no lustre. Quando a mamãe chegava, era difícil. E a história dos brinquedos, né? Para evitar conflito, ela dizia que os brinquedos eram dela. E aí a gente ficava, olha, se deixar o brinquedo comigo, eu cuido bem dele, vai ser... Como é que essa história se conjuga hoje com tantas mudanças de comportamento também? Bom, é muito importante, né, uma história como essa, porque estimula os irmãos a dividirem, né, a emprestarem, porque como o brinquedo era da mamãe, era sempre um empréstimo. Então, eles cuidavam para ter sempre aquele brinquedo, né, e vocês tinham a oportunidade de trocar o brinquedo entre si, né. Hoje, como você falou, as famílias estão menos numerosas, então, muitas vezes, é só uma criança ou 2 no máximo. E a família, às vezes, acaba tendo que estimular isso em casa. Porque na escolinha tem o dia do brinquedo, muitas escolas fazem, justamente para estimular essa divisão. E na escolinha tem a mordida. Isso. É terrível. Meu filho chegava em casa cheio de mordidas dos coleguinhas. É complicado também. E é super importante a escola trabalhar, né? Quando percebe, por exemplo, essa questão da mordida, é uma demonstração da criança, né? É uma agressividade, muitas vezes, que deve ser trabalhada. E entender o que está acontecendo, que essa criança, às vezes, passa dos limites e acaba machucando outra criança o tempo todo, né? Muita confusão também nessa história. O pai vai lá reclamar, olha aí, mordeu meu filho. Mas também está esquecendo que o filho dele também está mordendo o outro lá. Sim, né? Muitas vezes tem aquele pai que também estimula, tem que morder de volta, bate nele. É isso mesmo, Olha aí, se você chegar em casa chorando, eu vou bater em você. Vai lá e morde ele também, né? E isso não é muito bom, porque aí estimula a agressividade da criança e o tempo todo ela vai querer agredir para conseguir as coisas. O Tamires, então explica para a gente a importância do acompanhamento psicológico nesse processo, né? Porque é lugar comum. Todo lugar que você vai nessa educação infantil, aí vai ver, tem mordido o tempo todo. Eu acho que já é uma reação do nascer dos dentes, ou não sei o que é, ou é um início de vida que todo mundo passa. O mais importante na psicologia, quando a criança faz o acompanhamento, é trabalhar a família também. Muitas vezes a família acaba estimulando, acha bonitinho, morder a mãe, às vezes, morde o pai, ou o pai tem a mania de brincar mordendo a criança, ela é fofinha, vou morder, isso passa às vezes para a criança. Então a psicologia vem de encontro a isso, trabalhar não só a criança, mas também a família. E muitas vezes fazer orientação dentro da escola, né, com os próprios professores, diretoria, para saber conduzir a situação, porque muitas vezes o professor acaba também não sabendo lidar com esse tipo de atitude da criança. E começando então do início, né, como é que deve ser a preparação da criança para o convívio com os irmãos? O irmãozinho está chegando, a criança começa a olhar entre as pernas por baixo assim, o pessoal já fala assim, vem irmãozinho aí. E aí fica, no início, uma expectativa de chegada muito interessante, mas depois que chega, a briga começa. Mas a briga começa justamente porque a família não prepara a criança para esses ciúmes que ela vai sentir. Né? Para essa questão que o irmão não é só uma pessoa que vai vir para brincar, que vai vir para fazer as partes boas, né, que tem de ter um irmão, mas ele vai vir para dividir. Então, essa criança, muitas vezes, ela não é preparada para dividir o colo, para dividir a atenção, para dividir tudo com o irmãozinho. Então, o interessante é a família preparar que essa criança vai ter algumas divisões. Ela vem e divide os pais, divide os tios, divide tudo com o irmãozinho. Lá em casa, um era padrinho do outro, sabe? E a minha irmã, acima de mim, 5 anos mais velha, era minha madrinha.
mas me socava bastante. Mas ninguém podia encostar a mão em mim. Ela ia para a rua e enfrentava batalhões de gente que estava me maltratando, ela quebrava o pau. Mas internamente ela me dava uns catiripapos bons. É aquela questão que às vezes o irmão é protetor do irmão mais novo, né? É. E a família pode trabalhar isso também, né? Trabalhando principalmente as questões de aptidões, porque muitas vezes fica aquela questão de comparação. Olha, seu irmão mais novo consegue isso, e você? O que você consegue fazer? E às vezes o irmão mais velho, na tentativa de estar sempre em primeiro lugar, conseguir fazer tudo melhor, acaba muitas vezes agredindo o irmão mais novo. Eu era o caçula, então o chinelo passava da mais velha para a mais nova e da mais nova para mim. Eu sempre pegava o chulé. É uma coisa que deve ser evitada, isso? Deve ser evitada principalmente para fazer essa parceria entre os irmãos. Porque no futuro você percebe que a maioria dos irmãos tem uma rivalidade quando criança, e quando o irmão chega numa fase adulta, muitas vezes já vira uma relação de amizade, que perde aquele caráter de irmão mais velho e irmão mais novo. Já vira uma parceria mesmo de um irmão ajudar o outro. Ô, Tamires, uma outra coisa importante, né? Esse ciúme que há entre irmãos, é uma coisa natural ou é uma coisa que tem que ser evitada? Mas eu vou te pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Tamires Carrasco, psicóloga, está hoje aqui conosco avaliando o relacionamento entre irmãos. E ela volta já já aqui. No próximo bloco você acompanha. Usar o celular no ambiente de trabalho fora do horário permitido pode gerar demissão por justa causa. O repórter setorial te explica isso melhor em instantes.